Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Começa a vacinação de crianças contra a Covid. Em muitas cidades, teve atrações para estimular a imunização. São Paulo anuncia a mudança no horário de funcionamento das unidades de saúde para dar conta do atendimento a pessoas com sintomas de Covid. O aumento do nível do Rio Tocantins forçou famílias a abandonarem as casas. E ainda, o desmatamento na Amazônia cresceu 29% em 2021 e é o maior dos últimos 10 anos. Os dados são do Imaso. Agora, no Brasil TV. A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil completou 1 ano. E hoje a data também marca o início da proteção das crianças com o imunizante da Pfizer. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e outras 8 capitais começaram hoje a imunização das crianças contra a Covid. Marion chegou cedinho no Museu do Amanhã. Foi a primeira criança de 11 anos a se vacinar no Rio. Ela mora no Morro da Providência, na região central da cidade. É campeã pan-americana de jiu-jitsu e recebeu um certificado de coragem. É como uma medalha, só que você coloca a medalha aqui e a vacina você toma ela aqui. Muitas crianças estão ganhando mais um mimo. A Secretaria de Educação do Rio está distribuindo livros para quem for se vacinar nas escolas. Quem quiser pode ajudar doando livros também. Tem que se proteger e tomar vacina, porque além de você ganhar um livro, não dói. As férias escolares é um momento muito oportuno para a gente conseguir motivar a leitura, motivar esse hábito de estar próximo do conhecimento e nada como você levar um livro para casa. A Prefeitura planeja imunizar 560 mil crianças até o dia 9 de fevereiro, 2 dias depois da volta às aulas. Nenhuma criança vai ser impedida de ir à escola por não apresentar o comprovante de vacinação. Crianças que têm sintomas de gripe devem aguardar a finalização dos sintomas para tomar vacina. As crianças que tiveram Covid é a mesma regra dos adultos. Elas devem aguardar 30 dias para tomar vacina. Para Tamara, a vacina é uma oportunidade do filho Davi voltar à rotina. Essa sensação de medo, ela já começa a dar lugar para a sensação de dever cumprido, de esperança, de que as coisas vão voltar para o lugar, do que o Davi vai voltar a ter uma vida social. Aí eu vou chorar de novo, vai voltar a frequentar a escola, vai voltar para a terapia, vai voltar a ter amigos. A recomendação do Ministério da Saúde é vacinar primeiro crianças com deficiência ou comorbidades. Elas têm prioridade. Cada estado ou cidade tem autonomia para fazer o próprio calendário. Segundo o Ministério, cerca de 20 milhões de crianças devem receber a vacina contra a Covid em todo o país. Além do Rio, outras 9 capitais começaram hoje a campanha. Belém, Curitiba, Goiânia, Maceió, Manaus, Macapá, Porto Velho, Rio Branco e São Paulo. Em Goiânia, alguns pais chegaram cedo para garantir a vacina. A gente viu que vieram poucas doses para o estado, né? Então, como a gente percebeu que tem muitas crianças nessa faixa etária, eu falei, vamos acordar cedo para garantir. Agora a gente que vai estar vacinado vai ter mais proteção e a gente vai se sentir mais seguro. E pedir que um dia tudo isso acabe e a gente continue nossa vida. Em Maceió, personagens infantis alegravam as crianças. O Sérgio, de 10 anos, deixou um recado. A gente está enfrentando esse Covid, a vida tem que voltar ao normal como sempre foi. Recomendo muito todo mundo se vacinar. Coisa linda, né? Você viu que São Paulo também começou a vacinação contra a Covid nas crianças. E lá a Prefeitura anunciou a xepa da vacina infantil. Os pais de todas as crianças entre 5 e 11 anos, sem comorbidade, sem deficiência e que não são indígenas ou quilombolas, poderão fazer um cadastro no posto de saúde para as doses que sobrarem ao longo do dia. Tá animado? Tá animado? O que você vai fazer aqui hoje? Dá uma vacina! É mesmo motivo para tanta alegria. Vem, vacina, vem! Pronto. 11 anos e o Alexandre sai do posto, sorrindo com os olhos, orgulhoso dessa marquinha no braço. A gente sempre vacinou desde pequeno, somos muito a favor da vacina, salva a vida. O Alexandre, ele é autista e não é por conta da vacina, então a gente sempre acreditou e sempre salvou vidas. A partir de hoje, pais de crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, deficiência ou indígenas
já podem procurar os postos de saúde da capital. O Brian, de 5 anos, a Beatriz, de 8 e a Eloá, de 10, foram os primeiros vacinados hoje cedo no Hospital Cruz Verde. A primeira dose infantil da Pfizer, aplicada em São Paulo, é um sinal de esperança para muitas famílias como a da Mariana. Estava na hora deles se vacinarem. Criança não foi feita para ficar em casa, criança foi feita para sair, para estar na rua, para ter amigo. E eu acho que é um primeiro passo de uma vida um pouco mais tranquila para todo mundo. Obrigada, ciência, obrigada aos médicos, aos enfermeiros, todo mundo que está envolvido nisso, porque é um trabalho conjunto e uma vitória de muita gente. A Prefeitura da capital diz que tem capacidade para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos, desde que cheguem as doses da vacina. Por enquanto, o município recebeu só 64 mil doses. Ainda é pouco para as mais de 236 mil crianças só do grupo com comorbidades, deficiências e indígenas. Mesmo assim, todos os postos de saúde estão abertos desde as 8 horas da manhã para aplicar a vacina. Na UBS Santo Amaro, na Zona Sul, o Cadu foi um dos primeiros a chegar. Foi rapidinho e eu tava ansioso. Mas não foi tão rápido quanto deveria. Há exatamente 1 ano, a primeira dose contra a Covid-19 foi aplicada no país, aqui em São Paulo. A enfermeira Mônica Calazans recebeu a Coronavac. Foi um marco na luta contra a doença. Depois de 1 ano de pandemia, milhares de vidas perdidas e muito atraso na compra dos primeiros lotes. Com a vacina infantil também não foi tão rápido assim. O governo federal anunciou a compra só 20 dias depois da Anvisa aprovar o uso da Pfizer em crianças. As primeiras doses chegaram na semana passada. E assim, de vacina em vacina, adultos e pequenos vão se enchendo de esperança. O Matheus tem 8 anos e síndrome de Down. Pergunta pra ele se doeu a picadinha. Doeu? Doeu não, né? Ainda tem a segunda dose, né? Vai ser em março. Mas acho que já é um começo, né? Acho que é uma grande conquista. Com certeza. Algumas capitais ainda não começaram a vacinar as crianças contra a Covid. Em Teresina e em Natal, a previsão é começar a campanha amanhã, dia 18. As prefeituras informaram que vão vacinar primeiro as crianças com deficiência ou comorbidades. Na quarta, dia 19, vai ser a vez de Porto Alegre. E na quinta, dia 20, Palmas, Boa Vista e Cuiabá. Na quinta, dia 20, Palmas, Boa Vista e Cuiabá ainda não divulgaram os calendários. A gente fala agora das novas medidas que a Prefeitura de São Paulo adotou para enfrentar essa onda de gripe e Covid-19. Entre elas, a ampliação do horário nas unidades de assistência médica ambulatorial, as AMAs, e o limite dos testes na rede municipal de saúde. Agora, só alguns grupos estão sendo testados. As imagens mostram a recepção da UPA do Campo Limpo cheia de pacientes hoje pela manhã. O vídeo foi feito pelo Felipe, que foi até lá para tentar um teste para a Covid-19, mas saiu sem saber se foi infectado. 2 dias já estou com um pouco de cansaço, dores na garganta, febre. E é aquilo, né, pessoal? Sem teste para Covid. Acabei de sair daqui, só mandou para casa, deu 7 dias de afastamento. A Cristiane também estava com sintomas de Covid-19 e procurou atendimento no pronto-socorro do Balneário São José, na Zona Sul. E após passar a triagem, umas 2 horas depois, eles falaram que não ia fazer teste de Covid em ninguém e que todo mundo ia passar pelo médico. Fato, eu passei pelo médico, porém estava tratando como gripe. O diagnóstico não convenceu. Aí fui na farmácia, paguei R$130 e realizei o teste e dei positivo. A falta de testes levou a capital a mudar os protocolos para os exames na rede municipal de saúde. Agora, eles são aplicados prioritariamente em pessoas que tiveram 2 ou mais sintomas, mas que façam parte dos grupos de risco. São as gestantes e mães que deram à luz recentemente, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, sem teto e aqueles que não se vacinaram ou tomaram apenas uma dose. Para a população geral, o diagnóstico é feito de forma clínica, ou seja, os profissionais de saúde avaliam os sintomas. Nós fizemos a priorização da testagem exatamente para garantir de que esse grupo prioritário não faltará teste. Então, para esse grupo prioritário, a gente tem estoque para fazer o processo de testagem. Nós também já estamos adquirindo mais testes e autorizamos as OS a importar testes também.
O novo protocolo de testagem vale para todas as unidades de saúde municipais. E para ajudar no enfrentamento a essa onda de gripe e Covid-19, uma outra medida da Prefeitura da capital é ampliar os atendimentos. A partir de hoje, 6 AMAs integradas a UBSs vão atender 24 horas e outras 33 até às 10 da noite. Como essa, a AMA Jardim Periperi, na região do Butantã, na Zona Oeste. Ela passa, inclusive, a atender aos domingos. Este infectologista lembra que o ideal seria testar todo mundo para acompanhar o avanço do vírus e traçar estratégias para frear a transmissão. Mas que neste momento de falta de testes, é preciso priorizar os grupos de risco. Para o restante da população, a recomendação é ficar em casa e monitorar os sintomas. A pessoa tem um contato muito próximo com alguém positivo, provavelmente vai estar com Covid, não vai ter essa possibilidade de ser testado. A conduta é que pratique o isolamento recomendado, depois de orientação de um profissional médico, e realmente só se dirige aos serviços de emergência em caso de gravidade, falta de ar ou piora clínica. Com o avanço da Ômicron bem mais contagiosa, é preciso reforçar a atenção com as máscaras, um dos principais aliados contra o coronavírus. Com 2 anos de pandemia, a gente já devia saber de cor e salteado. A máscara é nosso escudo contra o coronavírus. Mas tem gente que se faz de desentendido, até mesmo quem devia dar o exemplo. Nós estamos aqui em frente ao Centro de Saúde número 7 da M-Norte, onde o vigilante que está fazendo atendimento está sem máscara em meio a essa multidão que aguarda teste para Covid. Esse é o indivíduo. Está fardado, dando informações, inclusive para crianças, sem máscara. Um absurdo, um descaso. No sábado, um passageiro flagrou essa cena no metrô. Ele disse que a mulher e o companheiro entraram na estação Samambaia e passaram a viagem toda assim. Ela sem proteção alguma, o homem com a máscara no queixo. O passageiro que fez o flagrante disse que procurou a segurança do metrô, mas nada foi feito. Desde o dia 3 de novembro, o uso das máscaras não é mais obrigatório em áreas ao ar livre no DF, mas em locais fechados e de grande circulação de pessoas, segue a obrigação. E mesmo liberado, com a variante Ômicron, o aumento nos casos de Covid-19 e de influenza, o uso se torna recomendável sempre que possível. E de forma correta. Agora que nós estamos num momento de altíssima circulação viral, o ideal é que as pessoas utilizem máscaras que, além de um maior efeito de barreira, elas têm uma maior vedação ao rosto e uma maior capacidade de filtragem. Quanto maior essa capacidade, mais protegida a pessoa estará. O que faz uma máscara ser eficaz num contexto de pandemia é a capacidade de filtragem das partículas que saem quando a gente fala, tosse, espirra. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as máscaras filtrem pelo menos 70% das partículas. Algumas têm maior ou menor capacidade de fazer isso. As máscaras de algodão, por exemplo, têm cerca de 40% de eficiência de filtragem, o que significa que 60% das partículas conseguem passar pela máscara. Mas combinadas com a máscara cirúrgica, a eficácia sobe para 95%, de acordo com um estudo divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão de saúde dos Estados Unidos. As PFF2, sigla para peça facial filtrante, tiveram 98% de eficiência de filtragem de partículas em estudos feitos. Elas podem ser encontradas até em lojas para materiais de construção. As máscaras cirúrgicas vêm depois, com eficiência de 87% a 91% na filtragem. Quanto maior a quantidade de camadas, maior é a eficiência. Em nota, o metrô disse que o passageiro sem máscara é orientado a colocá-la e, em caso de resistência, ele perde o direito à viagem e é retirado do metrô. Não recebemos resposta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre o vigilante flagrado sem máscara no centro de saúde. No sul do país, as temperaturas vêm batendo recordes. Porto Alegre teve neste fim de semana o terceiro dia mais quente da história. O Josmar Leite tem as informações.
Oi, Bárbara. Hoje o calor está um pouquinho menor do que nos últimos dias, mas mesmo assim continua muito quente em Porto Alegre e a previsão indica que podemos chegar aos 38 graus nesta segunda-feira. Ontem fez 40,1 graus, é a terceira vez que Porto Alegre passa dos 40 graus desde 1961. Ontem, no início da noite, o tempo fechou aqui na capital, o vento foi muito forte e a chuva também caiu como uma bomba d'água. Foram mais de 20 milímetros de chuva. Com a força do temporal, várias árvores caíram pela capital, ninguém ficou ferido. Por causa do temporal, muitos gaúchos ficaram sem luz. Equipes estão trabalhando desde ontem para restabelecer a energia. Essa onda de calor, que começou no início da semana passada, provocou recordes de temperatura no interior também. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, ontem fez a maior temperatura dos últimos 62 anos, 41 graus e 8 décimos. Na semana passada, a gente teve a maior temperatura de Bagé, desde 1912, com 41,7. Essa onda de calor prejudicou ainda mais os municípios que estão sofrendo com a estiagem. São 262 municípios que já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Josmar Leite para o Brasil TV. O Amazon divulgou dados sobre o desmatamento em todo o ano passado. A floresta amazônica viveu em 2021 o pior ano em uma década. De acordo com o SAD, Sistema de Alerta de Desmatamentos do Amazon, de janeiro a dezembro do ano passado, a Amazônia perdeu 10.362 quilômetros quadrados de mata nativa, uma área equivalente à metade do território do estado de Sergipe, alta de 29% em relação ao ano anterior, quando a Amazônia perdeu 8.096 quilômetros quadrados de área. O levantamento do Amazon também apontou que quase metade do desmatamento foi registrado em territórios federais. Mais de 1.100 quilômetros quadrados de floresta foram perdidos dentro de unidades de conservação federais e estaduais. O Pará liderou o ranking de áreas desmatadas entre os estados da Amazônia Legal em 2021. Foram 4.037 quilômetros quadrados perdidos, 39% do total. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará afirma que o estado apresentou redução nos índices de desmatamento em 7 dos 12 meses de 2021, nas áreas sob responsabilidade estadual, e que no mês passado houve uma redução de 51% no desmatamento em todo o Pará, comparando com dezembro de 2020. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que, devido às ações integradas entre ministérios, IBAMA, forças policiais e outros órgãos do governo federal, os índices de crimes ambientais vêm caindo em todo o país. Segundo o INPE, que é a fonte de dados oficiais do governo, desde agosto do ano passado, os alertas para a região amazônica caíram mais de 15% quando comparados ao igual período de 2020. No ano passado, segundo o Amazon, dos 9 estados da Amazônia Legal, apenas o Amapá não registrou alta nos índices de desmatamento. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. E ainda no Pará, o nível do rio Tocantins não para de subir. Em Marabá, até um abrigo montado pela prefeitura ficou alagado. Aqui em Marabá, no sudeste do estado, ela é preocupante. O rio Tocantins não para de subir, está com o dobro do nível acima do normal. Hoje ele atingiu aí 13 metros. Nesse bairro onde nós estamos, um dos mais afetados pela enchente, a gente consegue ver casas completamente inundadas, dá para ver somente o telhado, né? Em muitas a fiação elétrica ela foi atingida, inclusive o fornecimento de energia aqui nessa região foi cortado. Com o nível do rio tão alto, existe a dificuldade de acesso a algumas comunidades aqui dessa região. Segundo a Defesa Civil, aqui de Marabá, mais de 800 famílias ribeirinhas estão isoladas. A dificuldade é para levar doações e atendimentos médicos até as pessoas. O governo do estado está fazendo o cadastramento de famílias que vão receber um auxílio para a reconstrução de casas e também para a compra de alguns objetos que foram perdidos na enchente. Os bombeiros ainda calculam as áreas inundadas, mas o número de atingidos já chega a mais de 2.800 famílias. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a segunda-feira está sendo de limpeza. Um temporal deixou estragos em vários pontos da cidade. Oi, Bárbara. Depois que a enxurrada baixou, é que foi possível ver os estragos causados pelo temporal. Hoje, o dia é de limpeza e de recuperação de muitos pontos da cidade que foram afetados pela chuva. Em 1h30, choveu cerca de 75 milímetros. É muita chuva para um pequeno espaço de tempo.
Ruas e avenidas ficaram debaixo d'água. Esta aqui, por exemplo, vários carros foram levados pela enxurrada. O Corpo de Bombeiros atendeu 23 chamados de pessoas que ficaram ilhadas e também de quedas de árvore. Vale lembrar que a região de Uberlândia está em situação de alerta, porque pode chover nos próximos dias. Laurence Ribeiro para o Brasil TV. E a chuva também deixou vários estragos em rodovias que cortam Minas Gerais. Muitos pontos no estado continuam interditados. São 102 trechos com bloqueio aqui em rodovias federais e estaduais que cortam Minas Gerais. São 82 pontos com interdição parcial e 20 pontos com interdição total. O motorista que está aqui na Grande BH vai passar aí por Nova Lima. Muita atenção na hora de pegar a MG30, porque lá há 3 pontos com interdição parcial por causa de queda de barreira. São os trechos aí dos quilômetros 15, 20 e 29. Já no estado, uma situação que preocupa bastante é a da BR-381, na altura de Nova Era, na região central do estado. De acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, lá a situação é prioritária neste momento aqui em Minas Gerais. Por lá o que aconteceu foi um estufamento da pista, porque houve uma movimentação de massa de terra, pressionou a base aí da rodovia, fazendo que o asfalto se rompesse, afetando um trecho aí de cerca de 100 metros. Segundo o DENIT, equipes monitoram o local desde a semana passada e já executaram os trabalhos preliminares para a construção do desvio no trecho. Assim, o objetivo é restabelecer o tráfego ali na região no menor tempo possível, né? E para isso, agora, no momento, os motoristas precisam, que estão passando por lá, pegar um desvio. Mas a situação é essa ainda, muitos pontos de trechos com interdição total ou parcial, mais de 100 nessa segunda-feira aqui em Minas Gerais. A seguir, a Polícia do Rio investiga mais de 60 taxistas suspeitos de estelionato. Eles enganam um cliente na hora do pagamento em cartão. Brasil TV de volta com a investigação de pelo menos 60 taxistas no Rio por aplicar golpes em passageiros. Eles passam valores mais altos do que os da corrida na maquininha do cartão. A professora aposentada Maria Cristina tem deficiência visual. Ela pegou um táxi para ir do Catete a Copacabana. A corrida custou R$ 29,00, mas quando percebeu o extrato do banco, levou um susto. O motorista cobrou R$ 2.900 pela corrida. A maquininha, eu consigo digitar a senha por causa das teclas, que tem um símbolo, um ponto braille ali que direciona o nosso uso das teclas na maquininha. Porém, a gente não consegue, no meu caso, ver o valor na tela. Então a gente tem que confiar no taxista. O caso aconteceu em julho do ano passado. Os policiais da delegacia do Catete investigaram e conseguiram identificar o motorista. Ele disse aos agentes que se enganou ao bater o valor da corrida. A polícia não divulgou o nome do motorista. Ele foi indiciado por estelionato. A pena é de 4 a 8 anos de prisão. Ele esteve aqui na delegacia e decidiu devolver os R$ 2.900 para Maria Cristina. Dados da Polícia Civil mostram que mais de 60 motoristas de táxi estão sendo investigados. O Fábio também diz que foi lesado por um taxista. O valor do táxi, se eu não me engano, seria R$ 32,42. O taxista digitou R$ 3.242, mas não foi aproximação. Eu digitei a senha e inseri o cartão. Apesar de ter registrado o caso na delegacia, ainda não conseguiu recuperar o dinheiro. Eu liguei para a operadora, eles falaram que não poderiam fazer nada. Eu fiz a ocorrência, eles também falaram que não podia fazer nada. E eu fico sem saber, até hoje eu não reavi o dinheiro. Esse especialista em segurança explica que é importante ficar atento e denunciar. Primeiro, prevenir, né? Verificar se o número está certo, verificar se tem alguém observando na hora de você digitar a sua senha
Se você desconfiar de alguma coisa, anota a placa do motorista, anota o nome do motorista, pede a segunda via, né, do seu recibo. Então, de alguma maneira, se prepara para que aquela denúncia possa ser o mais instruída possível. E depois procure os órgãos responsáveis, procure o órgão de fiscalização do táxi, procure a delegacia. Foi cremado hoje à tarde o corpo da atriz Françoise Forton. Ela morreu ontem aos 64 anos em decorrência de um câncer. O velório foi realizado em um teatro na zona sul do Rio. A atriz passou os últimos 4 meses internada numa clínica do Rio por causa de um câncer na região da bacia, que chegou aos pulmões. Em 1989, Françoise já tinha se tratado de um câncer de ovário. Foram mais de 50 anos de carreira, que começou no teatro em Brasília. Na TV, Françoise Forton participou de mais de 40 produções. Do primeiro papel de destaque, a jovem que queria ser Miss Brasil na novela Estúpido Cupido, há algumas vilãs que ficaram famosas, como a Helena de Tieta. A atriz deixa um filho e o marido, o produtor teatral Eduardo Barata. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite então para você e até amanhã.